TSE abre ação para investigar a usina de fake news do Bolsonaro, que significa que, oficialmente, o Bolsonaro é réu no Tribunal Superior Eleitoral. E assim, o nível de fragilidade do Bolsonaro é, com estalar de dedos, ele é cassado e tornado inelegível por 8 anos por crime eleitoral. É uma coisa muito clara. Por mais que o Bolsonaro tente utilizar o argumento de que não foi ele, foram as empresas, e as empresas doaram porque queriam, é assim que funciona o Caixa 2, gente. As empresas doam porque querem. E por mais que ele tente fazer de conta que ele não sabia de nada, é bem difícil ele conseguir esse mérito. Eu quero falar com vocês sobre o que significa e quais são os possíveis resultados desse processo. Gente, olha, claro, a minha análise, ela parte pelo pressuposto de que a elite, obviamente, que o Poder Judiciário, ele hoje está um Poder Judiciário totalmente acovardado, trabalhando sob inspeção dos militares e, obviamente, o Poder Judiciário, por ser composto por pessoas ricas, ele, obviamente, tem muito mais compatibilidade com o interesse das elites do que com o interesse do trabalhador. O que acontece? Não é intenção do Poder Judiciário nem dos militares que o Haddad vença as eleições. Então, para entender qual pode ser o resultado desse processo, vocês precisam entender antes que a justiça brasileira já não faz mais justiça, a justiça brasileira não está preocupada com fake news. A justiça brasileira está encontrando formas das elites ficarem no poder. Por quê? A fragilidade do povo brasileiro ficou bem demonstrada no momento em que o povo simplesmente aceitou o golpe contra Dilma. Ficou bem claro que o povo aceita tudo. Então, hoje, existe no Poder Judiciário, está correndo agora no Poder Judiciário, uma decisão sobre o que é melhor para os ricos. Isso é óbvio. Olha só que interessante, eu vou trazer para vocês um ponto. Vamos analisar o que vai acontecer, vamos tentar fazer uma análise do que pode acontecer com esse processo do Bolsonaro a partir das últimas pesquisas. Essa pesquisa da Vox Populi é uma pesquisa, lembrando, quem gosta de falar da Vox Populi, é muito importante lembrar que a Vox Populi foi o instituto que chegou mais perto do resultado das últimas eleições. Ou seja, dentro de Ibope, Datafolha, todos os institutos, aquele que teve o resultado mais próximo do resultado das urnas foi a Vox Populi. Olha só, a Vox Populi já indica que o Haddad está em crescimento, ou seja, uma distância de 6 pontos, o que significa que o Haddad hoje, após o escândalo do Bolsolão, o Haddad já está na frente do Bolsonaro, isso tecnicamente. A gente já pode imaginar o seguinte, por mais que o Haddad não esteja na frente do Bolsonaro, a gente tem que imaginar que é natural que os ministros, os militares, as pessoas do poder já comecem a perceber uma possibilidade muito grande do Haddad vencer as eleições. Por que eu estou falando com vocês isso, gente? O Poder Judiciário agora ele não vai decidir de acordo com a lei, de acordo com a coisa feia que o Bolsonaro fez. O Poder Judiciário vai decidir de acordo com o que for mais conveniente para os ricos e mais conveniente para os militares. Em termos técnicos, após esse escândalo do Bolsonaro, a tendência natural é que qualquer pessoa que tenha acesso a essa última pesquisa que mostra que o Bolsonaro já caiu, a distância caiu, mais esse escândalo, a tendência natural é a gente imaginar que o Bolsonaro já foi ultrapassado pelo Haddad, o que significa que a tendência natural é a gente imaginar que o TSE já imagina a possibilidade do Haddad vencer nas urnas. Por que eu estou chamando a atenção disso para vocês? Olha, não pensem sobre hipótese alguma do TSE como sendo um órgão querendo fazer justiça. Não, o TSE é o mesmo órgão que impediu Lula de ser candidato, mesmo com tratados internacionais dando o direito do Lula a ser candidato, mesmo que todos os juristas do Brasil saibam que aquele julgamento contra o Lula foi uma fraude, o TSE foi o órgão que tirou do brasileiro o direito de votar no Lula. Então, a justiça brasileira, o poder judiciário brasileiro, as instâncias superiores do poder judiciário são as maiores responsáveis por essa crise que a gente está vivendo hoje. Se o poder judiciário tivesse respeitado a função deles e respeitado a Constituição, os militares não teriam intervido, né, no controle do país. Isso porque o poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal,
tinha a possibilidade de impedir a continuidade do golpe de Estado. Eles não fizeram isso. Eles poderiam ter tirado o Cunha a tempo, deixaram o Cunha no poder para o Cunha fazer o golpe de Estado. Eles poderiam ter anulado o impeachment, eles não fizeram isso. Isso deixa bem claro, gente, que a intenção do Poder Judiciário não é de fazer justiça, é de jogar com o poder para beneficiar as elites. As pessoas tentam observar o Poder Judiciário, as pessoas tentam ver o Poder Judiciário como sendo um grupo de ministros, né, juízes e desembargadores lá para fazer justiça. Não, a tendência natural do Poder Judiciário é usar o texto legal para legitimar o mais forte contra o mais fraco, ou seja, é para dar uma aceitação popular para que o mais rico sempre sobressaia sobre o mais pobre. É para isso que, infelizmente, serve o Poder Judiciário, com pequenas exceções de alguns juízes que querem, pelo menos no início de carreira, fazer justiça. Mas vamos imaginar então. Imaginem vocês que a gente tem a última pesquisa mostrando já um encontro entre o Haddad e o Bolsonaro. O Bolsonaro não cresceu por mérito, o Bolsonaro cresceu por uma injeção de fake news na política brasileira. Como o Bolsonaro cresceu artificialmente por causa desse fake news, agora a tendência natural, a partir do momento em que as pessoas começam a perceber que foram enganadas, a tendência natural é do Haddad ultrapassar o Bolsonaro. Por que essa informação é muito importante para entender o que fará o Poder Judiciário nesse momento? E lógico que isso é uma leitura minha, tudo pode acontecer. Imagino eu, gente... Rosângela Menezes fala, se todos saírem amanhã às ruas, o TSE se sentirá constrangido a tomar um posicionamento favorável à democracia. Olha, Rosângela, eu vou mostrar para você que, por incrível que pareça, o resultado que a gente espera agora, nesse momento, parece ser o resultado que mais interessa ao TSE. Veja bem, gente, vamos pensar sobre a atual conjuntura política. Bolsonaro começou a cair naturalmente quando o Haddad começou a atacar o fake news. Várias pessoas votaram no Bolsonaro no primeiro turno por causa do fake news. O Bolsonaro já está automaticamente condenado, o que significa que mesmo que o Bolsonaro vença nesse primeiro turno, ele cai depois por causa dos crimes eleitorais. Vamos imaginar o seguinte, como que vocês podem entender a justiça brasileira? Para vocês terem condição de entender como que funciona a justiça brasileira e qual que é a melhor forma de imaginar o que a justiça vai fazer, eu vou dar para vocês uma regra de ouro do porquê que eu sempre consigo acertar minhas análises políticas com poucas exceções. A justiça sempre trabalha de modo a beneficiar os mais ricos. Se vocês quiserem entender o que a justiça vai fazer, entendam dessa forma. O Poder Judiciário sempre vai dar a decisão que mais favoreça os mais ricos. Qual que é o segundo ponto para a gente imaginar o que vai acontecer no TSE? O TSE já começa a imaginar a possibilidade do Haddad vencer nas urnas. Imaginem vocês que, olha, o Bolsonaro está caindo, o Haddad crescendo, o que significa que é natural imaginar que o Bolsonaro será ultrapassado pelo Haddad. Agora vamos imaginar uma condição de uma eleição sem Bolsonaro, ou seja, vamos imaginar que o Poder Judiciário hoje imagine, olha, como que nós vamos fazer para que nós, elite, ganhemos a eleição, porém sem o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está muito queimado e pode cair logo na sequência. Anulação completa. Vejam bem, se eles tornarem o Bolsonaro inelegível, anularem completamente o pleito eleitoral e voltar à estaca zero, eles têm a chance de fazer uma coisa que eles nem imaginavam que seria possível: colocar o Alckmin. Durante todo o tempo, o desespero do Poder Judiciário, o desespero da Globo, o desespero das elites foi colocar o Alckmin no poder. Quem que foi um empecilho para a entrada do Alckmin no poder? Bolsonaro. Agora, com esse processinho aí, sobre o Bolsonaro, existe uma possibilidade muito grande de zerarem as eleições, porém num cenário completamente diferente. Num cenário sem Bolsonaro, o sentimento antipetista do eleitor do Bolsonaro vai se virar contra o PT de qualquer forma. Então, mesmo que o antipetista tenha se decepcionado com o Aécio no passado, para evitar a vitória do PT, a tendência natural do antipetista é votar no Alckmin. Então hoje, para o Poder Judiciário, para as elites brasileiras que controlam o Poder Judiciário,
é muito interessante a anulação completa das eleições. Esse sonho de tirar o Bolsonaro e deixar um possível segundo turno com o Haddad e o Ciro Gomes, isso é um sonho utópico. De forma alguma, as elites vão deixar que a gente tenha um segundo turno no qual elas não estejam representadas. O que eu quero dizer para vocês é isso mesmo. A possibilidade da gente ter um segundo turno sem um representante dos ricos é praticamente nula. Então, é muito utópico imaginar que eles anulem a possibilidade do Bolsonaro ser candidato e, anulando a possibilidade do Bolsonaro ser candidato, deixem, por exemplo, um segundo turno com Ciro Gomes mais o Haddad. Isso de forma alguma. Mas, em compensação, aquele que foi chutado logo no primeiro turno, que é o Alckmin, num cenário de volta a estaca zero, eleições novamente, porém sem Bolsonaro, vai ser um trabalho do Alckmin concentrado na destruição do PT, ou seja, vai ser um fake news legitimado, porque o Alckmin pode tudo, porém numa circunstância completamente diferente. Aquele candidato que realmente tirou o Alckmin do segundo turno, que foi o Bolsonaro, dessa vez ele não vai estar participando.